Olá galera, tudo bom? Meu nome é Fabrício Queiroz, estamos hoje aí com a nossa aula de ácidos e bases. Vamos abordar alguns conceitos aí importantes para a prova de vestibulares. Bom, quando a gente fala sobre ácidos e bases, muito comum a gente ver sobre três conceitos. No caso, o conceito de Arrhenius, conceito de Brocchioli e conceito de Lewis. O que acontece? Nos ácidos e bases dos compostos inorgânicos, as características principais que nós temos, quando referencia a questão de alimentos, é que os ácidos eles tendem a ter um sabor azedo. Já as bases, um sabor que nós chamamos de adstringente, que é muito semelhante, né, com a questão do caju, banana verde, né, essas frutas que a gente fala que aperta a língua, né, que é um linguajar comum falar, né? Já os ácidos, sabores azedos como limão, né, nós temos a laranja quando está mais verde, né, carambola. Então esses alimentos, quando ele tende a ter um sabor azedo, caracteriza uma substância ácida. Isso no meio dos alimentos. Bom, mas na parte conceitual da química, o que acontece? Nós temos o conceito de Arrhenius, que é o mais comum, trabalhado no meio da parte de conteúdos, né? Exercícios relacionados a ácido base, é o mais comum. Mas Arrhenius, o que ele fala? Que ácido é uma espécie que, ao reagir com a água, sofre ionização. Essa ionização que nós chamamos é a saída do próton H+, para a formação do íon hidrônio. Então, isso que vai acontecer relacionado a Arrhenius. Então, se eu tenho uma reação de algum ácido, por exemplo, se eu tenho um ácido, qualquer tipo de ácido, que eu vou chamar aqui de X, um ácido, o que acontece? Ao reagir com a molécula de água, aqui eu vou ter a questão da quebra da ligação do meio de água. Por quê? A água vai tender a protonar ao lado desse elemento, forçando essa quebra da ligação. Quando há a quebra dessa ligação, eu vou ter a formação do H+. E eu tenho a formação, no caso do ânion, né, desse ácido, no exemplo aqui, X-. Bom, o que vai acontecer? Esse hidrogênio, né, que no caso aqui está sendo o que nós chamamos de próton H+, porque ele perdeu seu único elétron para o elemento metálico que estava ligado a ele vai fazer uma ligação com a água. Ele vai fazer essa ligação com a água. Quando ele liga com a água, o H2O, o que acontece? Ele vai ter a formação, no caso, né? Ele vai ter a formação do que nós chamamos de íon hidrônio, que é o H3O+. Então, o hidrogênio ele vai aderir a essa molécula de água formando H3O+. Mais o quê? Mais o ânion, que eu vou ter negativo. Isso é o que explica a questão da teoria de Arrhenius. Então, para Arrhenius, toda substância, toda espécie química, né, toda espécie química que ao reagir com a água, ele vai liberar o íon, né, o íon H+, que é o meu próton, vai liberar esse H+, que vai reagir com a água, formando o íon hidrônio. Então, o nome desse H3O+, aqui agora, nós chamamos de hidrônio. Formar o hidrônio. Só que a gente observar, aqui também explica a questão da condução da corrente elétrica. Bom, então aqui eu vou ter um ácido que, ao reagir com a água, porque no caso o ácido, ele não é um bom condutor de corrente elétrica. A água também não é condutor de corrente elétrica, um bom condutor. Agora, quando os dois reagem, sofre essa ionização. Então ele vai formar íons presentes, o positivo e o negativo, que vai fazer com que ele seja o quê? Um ótimo condutor de corrente elétrica. Então, nesse caso, ele vai ser um condutor de eletricidade, devido à formação desses íons. Então, a formação dos íons presentes aqui, devido a essa ionização, então vai fazer com que ele seja um ótimo condutor. Então, ele vai conduzir, ele conduz eletricidade devido a isso. E por que nós falamos que é ionização? Porque eu não tenho a formação do íon, eu tenho a formação do íon novo. Eu vou ter a presença e a formação de um íon novo.
Então, por isso que nós falamos que a ionização de uma espécie ácida é o ácido reagindo com a água, formando o íon hidrônio, e com isso apresentando a formação desse íon cátion e ânion, que vai ser um bom condutor de corrente elétrica. Já no caso, quando a gente trabalha com as bases vai ser uma espécie química que, ao reagir com a água, ele vai sofrer o que nós chamamos de dissociação. E dissociar, nós falamos que é o quê? Separar. Então, ele vai ter uma separação. No caso, uma característica muito importante que nós vamos abordar em outra aula é que as bases eles são apresentadas pela característica de um metal, exceção do amônio, do íon amônio. Mas a característica dele vai ser, eu vou ter um metal ligado a uma hidroxila, OH. Essa vai ser a minha base, que ao reagir com a água, ele vai sofrer uma dissociação. A protonação, eu vou ter várias moléculas de água protonando, ligando ao seu redor, pela sua alta eletronegatividade devido ao metal. Aí eu vou forçar essa quebra dessa ligação. A quebra dessa ligação, o que acontece? Eu vou ter a formação do metal cátion mais a minha hidroxila ânion. Porque nós vamos ver que a força da basicidade está relacionada com a grande quantidade de liberação, de dissociação da hidroxila. Então o nome que nós vamos dar para esse composto vai ser a hidroxila. Então o que vai caracterizar um ácido e uma base? Então o ácido e a base são caracterizadas, uma pela hidroxila, que vai ser a caracterização que eu vou ter dessa base, e a outra vai ser o hidrônio, que vai ser relacionado para esse ácido, o íon hidrônio. Então eu tenho a hidroxila, que é da base, e o hidrônio, que é o do meu ácido. Isso que vai estar relacionado aqui. Bom, fora outras características que nós vamos abordar em outras aulas, da questão dos metais. Toda base ele tende a apresentar metais. Quer dizer, para ficar melhor, não são todas as bases, exceção do NH4+, do amônio, que ele vai ser considerado uma base ao ligar com a hidroxila, liberada da dissociação, formando o hidróxido de amônio, que vai ser uma base que não apresenta metal. Mas isso a gente vai abordar melhor na próxima aula. Bom, então essa é a teoria de arrênios. Então, arrênios, eu tenho os ácidos e as bases, que todos eles têm que reagir com a água. Então, aqui o principal é a água, relacionada à água. Um sofre ionização, que é a formação do íon novo, outro dissociação, que é a separação que eu tenho dos seus elementos compostos de sua substância. Bom, já a questão relacionada a Bruce Lowe, o que acontece? O que ele fala que é um ácido? O ácido ele vai ser toda espécie química doadora de prótons H+. Então, ele vai ser doadores, ó a palavra, doadores. Então, ele vai retirar o hidrogênio vai sair dele. Então se vocês analisarem, é muito parecido, só que a questão do conceito que é diferente. Então aqui, observando, vamos supor, se eu tenho ácido sulfúrico, eu sei que no ácido sulfúrico eu tenho 2 hidrogênios ligados ao íon sulfato. 2 hidrogênios, o ácido sulfúrico H2SO4, reagindo com a água, reagindo com 2 moléculas de água, o que vai acontecer? Eu vou ter a água protonando ao redor desse ácido, e isso vai fazer com que ocorra a quebra dessas ligações, formando o meu próton H+. Só que eu vou ter a formação de 2 prótons H+. Por isso que eu preciso de 2 águas, pois aqui está saindo o hidrogênio. O hidrogênio sai para ligar com a minha molécula de água. Então, se aqui eu estou tendo a saída, a doação, então, ele doa H+ para a água. Então, se ele doa H+ para a água, significa que eu estou tendo uma substância ácida.
Então, a substância ácida é aquela que é doadora de prótons. Aí, formando a questão tendo a formação do 2H3O+, mais o meu íon sulfato, 2-. Lembrando que a carga representada aqui em cima, a carga representada aqui, que é 2-, essa carga apresentada significa da quantidade de hidrogênios que ele saiu. Pois, se eu for fazer uma análise, né, vamos dizer, microscópica, no caso, ó, cada hidrogênio que eu tenho ligado ao sulfato, o que vai acontecer? Na quebra dessa ligação, o positivo, que aqui vai virar o próton, e aqui vem o negativo para o sulfato. Quebrou essa ligação, aqui fica positivo e negativo para o sulfato. Ah, então eu vou ter a formação de 2 íons, ok? Então, por isso aqui fica SO4, 2-, que no caso é o íon sulfato, que nós vamos ter também uma aula sobre nomenclatura de ácidos. Bom, agora, no caso da base, o que Brotzeowi nos informa? Que toda espécie química receptora de prótons. Ah, então aqui recebe prótons. No caso, o próton que eu falo é o H+. Está relacionado. Então, se eu tiver uma reação referente a um elemento que vai receber esses prótons, nós vamos chamar ele de base. Então, no caso, se eu tenho amônia, NH3, a amônia, ao reagir com a molécula de água, H2O, o que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter a quebra da ligação, formação do meu H+, e a formação desse H+, que vai o quê? Atacar a molécula de amônia. Atacando a molécula de amônia, aí eu vou ter a formação do íon NH4+, mais o OH-. Ah, então eu vou ter aqui o próton H+, atacando a amônia, formando o que nós chamamos de íon amônio. O íon amônio. Formando o íon amônio. Bom, e o que caracteriza a base? Ó, o principal da caracterização da base. Olha lá, hidroxila formada, ó, hidroxila sendo liberada da questão da reação. Só que aqui, no caso, nós vamos ver que é uma base porque recebeu os prótons. Bom, e formou o amônio, que daqui eu tenho a questão da formação, né, do hidróxido de amônio. Bom, ela vai ser a única base que nós temos que não sofre dissociação, e sim uma base que sofre ionização, a formação do íon novo, vai sofrer ionização, que é uma das seções que nós vamos trabalhar das bases. Bom, vai ser condutora de corrente elétrica? Vai, por causa da formação dos íons, beleza? Como aqui também que nós vimos, nós temos aqui o metal que sofre dissociação, formação de íons, aí vai fazer com que ele também conduza corrente elétrica, ok? Bom, então aí eu tenho a questão da teoria de Brotzeowi. Então, ácidos são aqueles que doam prótons e bases são aqueles que recebem os prótons. Aí o que acontece? Pode estar se perguntando, então a questão da água, a água ela vai ser, no caso do primeiro exemplo, a água vai ser uma base? Vai ser uma base? Você pode perguntar, né? No caso, a água, nós chamamos ela de anfótera. Por que ela é anfótera? Anfótera porque ela vai apresentar as duas características. Ela pode ser um ácido, como ela pode ser uma base. Pode ter as duas características. Nesse caso aqui, eu posso falar que a água foi a minha base? Posso, porque ele está recebendo esses prótons. Mas ela é muito caracterizada como anfótera. Então, nesse caso aqui, eu posso até classificar como a minha base conjugada. Só que
o anfótero, né, os anfóteros, eles apresentam as duas características. Por quê? Se eu for analisar a molécula de água, eu tenho HOH. Olha lá a característica que eu tenho de um ácido e a característica que eu tenho de uma base. Por isso que nós vamos chamar ela de anfótero. Beleza? Bom, e a de Lewis? Bom, ácidos e bases de Lewis é o seguinte, eles informam que toda espécie que recebe par de elétrons. Então, toda espécie química que recebe par de elétrons. Isso que vai estar acontecendo, recebe um par de elétrons. Então, isso vai ser o quê? Os meus ácidos. Bom, no caso, se eu tenho uma reação química, eu tenho lá, novamente, a amônia, o seu par de elétrons livres da amônia, ligado ao hidrogênio, outro hidrogênio, né, formando o que nós chamamos de geometria piramidal, né, da amônia. Ela reage, vamos dizer aqui, com trifluoreto de boro. Olha lá, trifluoreto de boro. Bom, ao reagir com trifluoreto de boro, olha o que vai acontecer. O par de elétrons que eu tenho da amônia, presente aqui na amônia, ela vai tender a forçar uma ligação no boro, formando até uma expansão do octeto relacionada aos dois. Nessa ligação entre eles, o que acontece? Eu vou ter a formação de um novo composto com a ligação expandindo a regra do octeto. Então, eu vou ter nitrogênio ligado ao hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Olha lá, eu tenho boro ligado ao flúor, ligado ao flúor, ligado ao flúor. E aqui surgiu uma ligação entre os dois, expandindo a ligação química realizada entre eles, que aqui tem a expansão da regra do octeto. Aí o que acontece? No caso, como a amônia, ela que doou o par de elétrons, a amônia que doou o par de elétrons, o que acontece? Nós vamos falar que se está doando o par de elétrons, cede par de elétrons. Se cede par de elétrons, então a amônia vai ser a minha base. Segundo a lei de Lewis, quem recebe o par de elétrons vai ser o meu ácido. Então, o trifluoreto de boro é ácido, porque recebeu o par de elétrons da amônia, formando um composto, né, químico representado aqui. Ok? Então, base, ele vai doar, né, vai ceder par de elétrons, e o ácido é aquele que recebe o par de elétrons. Isso vai estar relacionado à teoria de Lewis. Então, eu tenho essas três teorias relacionadas a ácidos e bases. Arrhenius, toda substância ao reagir com a água sofre ionização, vai ser ácido. Dissociação, ela é base. Bruce-Lowe, toda substância que é doadora de prótons, H+, ele é um ácido, e receptor de prótons é uma base. E de Lewis, ácidos são aqueles que recebem par de elétrons e base é aquele que cede par de elétrons. Ok? Então, essas as três teorias e ficamos para a próxima aula. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Obrigado, galera, e esperem até a próxima.